Olá, amigos do Programa Livre RO e também do site ouropretodoeste.com. Estou aqui no escritório do Dr. Robson Amaral Jacob, ele que é advogado de defesa de Elizabeth de Jesus Souza, ela que foi presa por engano na última terça-feira, dia 11, e no mesmo dia, ao realizar o boletim de ocorrência, onde a sua casa foi queimada. Vamos conversar com o doutor. Vem. Bom dia, doutor Robson Amaral. Bom dia, prazer tudo bem? Receber a nossa equipe, eu e o Rony, do site ouropretodoeste.com e também do Programa Livre RO. Situação difícil, doutor, da sua cliente, Elizabeth, não é isso? Sim. Esse caso que aconteceu, né, ontem na verdade, né, e ela foi presa, né, quando estava registrando uma ocorrência na delegacia de polícia. É um caso realmente, né, bem difícil e de muita repercussão, né? Mas é um caso bem complexo. Agora, doutor, de onde aconteceu esse erro? Onde ela foi realizar um boletim de ocorrência, onde a sua cliente teve a sua casa queimada, aconteceu esse gravíssimo erro. De onde é o erro? De Rondônia ou da Bahia? Olha, Crescência, a gente está apurando, né? A gente está apurando, isso tem que ser apurado com muita cautela, com muito cuidado, mas ao que tudo indica, houve um erro do Poder Judiciário da Bahia, né? Um erro que a gente fala que é um erro material, mas é um erro até de certa forma um erro grosseiro, porque as informações, essa qualificação da pessoa, né? Existiam muitos parâmetros para definir essa diferença, mas infelizmente, por um erro, esse mandado foi lançado, esse mandado de prisão, e acabou, né, causando todo esse imbróglio, esse problema para minha cliente, né? Então, mas tudo aponta que o erro do Judiciário da Bahia, que a gente está apurando com mais tranquilidade, com mais cuidado, para a gente poder tomar as devidas, né, as medidas cabíveis. Agora, como que sua cliente está hoje, doutor? Ela passou quase que 24 horas presa aqui no presídio de Ouro Preto do Oeste. Como que a sua cliente está hoje? Inicialmente ela estava bem, né, abalada, mas assim, ela tinha sofrido, ela tinha passado também por uma questão, né, uma tragédia, que foi a questão do incêndio da residência dela, por isso ela estava na delegacia para registrar a ocorrência. E ela, claro, já vinha abalada, né, com o fato anterior, e de repente acontece isso aí. É como se a pessoa ficasse num estado assim tão de choque, né, que ela acaba reagindo pouco, né, falando pouco, sem acreditar muito no que está acontecendo. Então é dessa forma. Hoje, né, aí ela passou esse tempo presa, infelizmente, mas assim, a gente conversou e passamos bastante informações e tudo, e fomos tentando tranquilizá-la, né, então ela foi melhorando conforme as coisas foram acontecendo. Doutor, aqui é o Rony Tosta. Esse erro, mas como errar? Uma pessoa que está aqui em Rondônia e outra lá na Bahia e bater esses dados. Poderia ser qualquer um, né? Qualquer pessoa. Poderia ser qualquer pessoa que tivesse um nome ao menos parecido, né? Porque, na verdade, o nome, o primeiro nome, é um nome igual, né? É o mesmo nome, né? né? O sobrenome é invertido, mas o primeiro nome ele também tem uma grafia diferente. O primeiro nome tem uma grafia diferente. O nome é Elizabeth, mas o nome a grafia usada, né, a pessoa que realmente cometeu o crime lá na Bahia, é com final TH, né? A Elizabeth, né, que é daqui de Ouro Preto, ela A idade das duas pessoas, das duas mulheres. Bem diferente idêntica, também, Crescêncio, bem diferente. Bem diferente. Minha cliente aqui está com 36 anos, se não me engano, cabeça assim, a pessoa lá da Bahia tem 54 anos por aí, acho que é mais ou menos essa idade. Ela é de 1970, a pessoa de lá. Agora, o senhor conseguiu tirar a Elizabeth numa situação hábil, um tempo hábil, não é isso, doutor? Muito rápido, o senhor conseguiu lá e a sua cliente hoje está em casa, mais tranquila, não é isso? Cristian, a gente, né, aí vem a questão, né, também da tecnologia que favorece hoje o trabalho do Poder Judiciário e, claro, o nosso trabalho também, que nós nada mais somos do que, né, trabalhadores do Judiciário, a gente trabalha com o Judiciário, então a gente utiliza todas essas ferramentas do Judiciário.
com a tecnologia, o processo, né, eu consegui, né, fazer a diligência para obter documentos. Por isso que a gente teve uma resposta muito rápida do Judiciário de Rondônia também. Inclusive, preciso destacar que a sensibilidade da juíza que fez a audiência de custódia, ela rapidamente ela percebeu o erro, né, por causa da sensibilidade do judiciário, que é o que a gente sempre espera do judiciário. Nós, falo enquanto representantes do jurisdicionado, a gente espera do judiciário, porque quando ela se deparou com a documentação que eu apresentei no processo, ela logo percebeu que era um erro. Mas a gente sabe que um juiz ele não pode revogar o mandato de outro juiz. Quando um juiz expede um mandato, só ele tem poder para revogar o mandato dele, né? Ou então, né, uma autoridade de instância superior. O que acontece? Ela, por isso que eu falo, muito sensível ao caso, percebendo que ele tinha um erro, tinha uma pessoa inocente presa, o que ela fez? Ela relaxou a prisão imediatamente, comunicou ao a juíza da Bahia, né, que lá também foi uma juíza que atuou no caso de lá, e relaxou a prisão imediatamente. Mas foi uma questão de sensibilidade, porque se fosse um juiz ou uma juíza que não se ativesse a essa forma do caso, poderia continuar presa, a gente ter que fazer um pedido para a Justiça da Bahia para vir uma ordem de soltura. Imagina a demora que, né, ia acontecer e uma pessoa inocente presa. Então ela ficou presa durante um tempo. Claro, ninguém quer ficar preso nem um minuto, né, mas ainda conseguimos, dentro de um tempo razoável, resolver a situação. Mas foi, graças à tecnologia também, a diligência, né, claro, pegamos os documentos que aí se tornou incontestável. Quando apresentei a denúncia contra a pessoa, né, lá da Bahia, a sentença, os dados todos, aí, quando fizeram essa comparação de dados, falaram, realmente isso aqui é um erro grosseiro, a gente tem que corrigir isso imediatamente. Foi o que aconteceu, o Ministério Público também deu parecer favorável, né, pela soltura, então foi dessa forma. Por isso teve uma agilidade também, todos os atores ali da questão se empenharam ao máximo para poder relaxar a prisão dela imediatamente. A sua cliente, doutor, estava tranquila, sabia que não tinha cometido esse crime, e ela foi alguma vez na Bahia, doutor? Então ela teve na Bahia, mas ela era uma criança ainda quando ela teve na Bahia, né? Acho que foi entre os 7 ou 9 anos de idade, ela não se lembra bem, mas depois disso nunca mais. Esse crime aconteceu em 2006, né? Ela estava em Ouro Preto, ela tinha acho que 16 anos na época, e aí não tinha como realmente, além de todas as diferenças materiais de qualificação e tudo, ainda tinha essa questão de ter ido lá ou não. Mas aí, Crescêncio, se a gente fosse trabalhar nessa seara aí, a gente não conseguiria resolver da forma rápida como foi com essa diligência documental para logo provar, porque aí seria questão de álibi e aí poderia demorar mais, né? E agora, doutor, esse caso encerra por aí ou continua ainda, tendo que provar algo? Não, o que tem que acontecer agora é o seguinte, o Poder Judiciário de Rondônia, né, já comunicou o relaxamento da prisão e agora o Tribunal da Bahia tem que corrigir, inclusive tem que corrigir esse mandado, porque esse mandado está no sistema. Até ontem estava no sistema, né? Então, se ela for abordada, por exemplo, por uma autoridade que não sabe do que aconteceu, né? Ela pode chegar aí presa novamente? Pode chegar aí presa novamente com esse mandado em aberto, se ele estiver em aberto lá. Então é o seguinte, tem que ser feita a correção desse erro lá para que ela não corra risco, né? Mas ainda existe esse risco, sim. E a sua cliente está em casa mais tranquila? Não tão tranquila, doutor, porque teve a sua casa aí danificada com fogo. No caso, ela perdeu tudo. Ela que tem uma filha que ganhou uma criança agora há poucos dias e também perdeu tudo, é isso, doutor? Exatamente. Olha só como que é complicado, né? A pessoa vinha de uma tragédia, né, familiar. É uma tragédia. Acho que todo mundo consegue mensurar o que é perder, né? Poxa, todos os teus utensílios, tudo que você tem para viver com dignidade. Aí tem essa questão, né, da criança. E isso foi se desenvolvendo dessa forma, foi muito difícil. A vida dela não está fácil. Uma outra questão que isso causou, infelizmente, é do ser humano, né? A gente tem essa mania de julgamento precipitado. E o que aconteceu? Como ela necessitava muito de ajuda naquele momento pelo que ela estava passando. Quando saiu a notícia da prisão dela e foi amplamente divulgado na mídia, claro, também o papel da mídia, divulgar os fatos para a sociedade, ela
ela foi condenada, vamos dizer assim, né, entre aspas, pela sociedade. Então tiveram muitos ataques ali, a pessoa dela, piadas, né? O pessoal da internet gosta bastante dessas colocações. Agora, doutor, vale engraçadas. ressaltar que o senhor está tocando num ponto bem bacana para as pessoas que vão acompanhar a matéria daqui a pouco, que elas não possam estar saindo por aí julgando as pessoas. É crime, doutor, sair julgando por as pessoas? Dependendo de como é colocado aquela situação. Você extrai uma matéria da mídia e vai fazer um comentário, se esse comentário, né, se ele se tipificar dentro de umas condutas que tem previsão no Código Penal, é crime. É crime, depende muito de como é colocado. Porque uma coisa é você replicar, né, a notícia, outra coisa é você tecer considerações, suas opiniões pessoais. Você pode estar correndo risco, sim. Inclusive, mesmo que você escape da esfera penal, você pode estar você pode estar provocando, né, criando provas contra você para uma ação indenizatória civil, né? Porque ali está atacando a honra da pessoa, enfim, né? Tem uma vastidão de possibilidades. Então tem que tomar cuidado, sim. Comentário na internet é uma problemática. Sei que o senhor não pode falar muito, mas hoje sua cliente está na casa de quem? Já que perdeu tudo, ela tem alguns filhos e também perdeu roupas, materiais de casa, domésticos. Como é que sua cliente está hoje? Exatamente, eu estava falando até sobre isso, porque como ela vinha recebendo ajuda e de repente com essa notícia da prisão as pessoas logo tomaram, né, esse julgamento de que ela era uma pessoa, uma criminosa, deixaram de ajudar. Essa pessoa ela ainda precisa muito de ajuda, ela precisa de ajuda material, ela precisa de ajuda psicológica, ela precisa de apoio das pessoas. E a família está apoiando. Então agora, nesse momento, ela está com a família. Tá? A família acolheu, claro, foi até a família fez toda, né, o trabalho por fora para conseguir agilizar toda essa questão da soltura dela tão rápido, né? A família colaborou bastante. Então, ela está hoje precisando de muita ajuda. Ela está na casa de parente. Está na casa de parente. Agora, o senhor poderia falar, doutor, um pouco sobre essa situação da casa dela que foi queimada? Como é que isso ocorreu? Então, a casa dela estava registrando essa ocorrência lá, né? Os dados, o conhecimento que eu tenho deste fato é só o que foi relatado para as autoridades. A gente não chegou a conversar sobre isso porque foi um caso, foi antes, né? Mas pelo que eu tomei conhecimento, também foi pelos documentos oficiais lá, que a casa dela foi criminosamente incendiada, né? Por uma pessoa que ela tinha uma relação, né, conjugal e infelizmente perdeu tudo. Então a pessoa, acho que com o intuito de vingança ou alguma coisa nesse sentido. Agora, vale ressaltar, doutor, que o Rony mesmo no programa fala que ninguém é dono de ninguém, né? Se a pessoa quiser terminar um relacionamento, a pessoa pode seguir a vida dela novamente e a outra pessoa que, no caso, quer continuar sendo dona, isso não existe, não é isso, doutor? Ah, sim. A gente hoje enfrenta muito, né, essa dificuldade, principalmente do lado dos homens, né? O homem tem um sentimento ainda dos primórdios de posse, às vezes, né? As pessoas que não procuram crescer, avançar, aprender e acabam cometendo esses crimes, né? Mas a gente vê isso, infelizmente, ainda é muito comum, né? A violência contra a mulher, principalmente nesses casos que a mulher decide romper relacionamento e fica aquele negócio. E a violência é uma forma usada como vingança, infelizmente. Mas isso a gente vê normal, acontece muito, não é normal, mas acontece muito, né? E a gente sempre espera que isso melhore com a atitude do Estado, com o que o Estado promove, né, de defesa dessas pessoas nessa situação de violência, principalmente contra a mulher, eu digo, porque é onde está mais centralizado essas ações, com as medidas protetivas e tudo, que às vezes a gente entende, né, sabe que às vezes se tornam ineficazes essas medidas, mas o problema está mais com o ser humano mesmo e deveria, né, melhorar isso aí. Agora, doutor, existe um próximo passo para essa situação da sua cliente que foi presa por engano ou agora é esperar a justiça? Crescense, como eu te falei, a gente está, né, com muito cuidado, buscando todas as informações, todos os documentos, né? Tem preciso da integralidade dos processos da Bahia para poder analisar isso tecnicamente, juridicamente e ver qual é o caminho. Mas, assim, sem dúvida,
a minha cliente ela sofreu um prejuízo muito grande, enorme, isso foi muito propagado e, claro, ela tem direito à reparação desse prejuízo. Então, o cuidado técnico agora é para saber buscar o caminho correto, né, para que ela tenha essa justa reparação. Essa é a nossa esperança de que ela venha a obter essa justa reparação. O site ouropretodoeste.com, Crescêncio e Rony, juntamente com o Programa Livre, agradece, doutor, por você estar aqui esclarecendo para a população de Ouro Preto, de Rondônia, Brasil e também o mundo, que corre muito nas redes sociais. Não, obrigado. Eu agradeço também a oportunidade, porque é importante, eu vejo que é muito importante nesse caso, para minha cliente, porque como ela foi muito massacrada por tudo que aconteceu aí, além da tragédia pessoal que ela já estava vivendo, né, ainda viver essa questão aí inusitada dessa prisão, era importante, é importante que a comunidade, que a população tenha conhecimento dos fatos para que essa pessoa consiga aí que esses próximos dias dela sejam mais leves, mais tranquilos, porque o julgamento foi pesado. Então é importante dar conhecimento dos fatos, detalhes, né? Porque às vezes as pessoas ficam com todas essas dúvidas, né? Mas como? Como que prende uma pessoa errada? Prende, acontece. Aconteceu aqui, a gente presenciou.